Livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele ano 100 medidas, ou 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Isaque teve um grande professor. Abraão, seu pai, foi um homem que ouvia a voz de Deus. Um homem que decidiu guiar a sua vida pela direção que Deus lhe dava. E a palavra diz que havia fome naquela terra. Nós acabamos de ler, Isaque estava numa terra que passava por fome, passava por uma seca. E quantas vezes o nosso coração é tentado a sair do que Deus tem para nós, por passarmos por momentos de seca, de escassez, de fome, seja do que for a sua fome ou a nossa fome. Isaque estava sendo testado, apesar de ser filho de Abraão, herdeiro de uma promessa, ele estava sendo testado na sua decisão de ouvir e obedecer à voz de Deus. E nós podemos projetar um ano maravilhoso com a primeira decisão de permanecer na vontade de Deus em tempos bons e difíceis, em situações favoráveis e desfavoráveis. Todos nós passamos por escassez. Pode ser uma escassez temporária num contexto financeiro, pode ser uma escassez temporária na nossa vida emocional. Seja qual for a escassez, a nossa decisão de permanecer na vontade, na palavra de Deus, deve ser uma firme decisão. Deus apareceu para Isaque e falou: olha, eu vou te lembrar agora que tem promessa sobre a sua vida. Eu vou te lembrar que eu abençoei o teu pai Abraão. Você pode ler, nós acabamos de ler, porque ele ouviu a minha voz. Deus estava dando a chave mais uma vez para Isaque. Todas as bênçãos que você viu sobre o teu pai, sobre Abraão, foi porque ele decidiu caminhar segundo a minha voz. E se você tem esse desejo no seu coração onde você está, por favor, meu irmão, levanta a sua voz e fala: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua direção, eu quero caminhar na tua direção, eu não quero ser movido por fome, por escassez, mas pela tua palavra. Deus fala com Isaque: ouça a minha voz, busque ouvir de mim, busque ter a direção através da minha palavra, porque o exemplo você já tem, você já teve um exemplo de perto, e a palavra sempre nos encoraja. Olha, olhem para os exemplos dos homens de fé. Eles passaram por tribulação, passaram por dificuldade, mas pela sua paciência, pela sua perseverança, eles herdaram as promessas de Deus. Oh, irmãos, quando nós temos o desejo de buscar discernir a vontade de Deus para nós,
Ele não fica em silêncio, Ele fala, Ele revela. E que nós possamos projetar um ano novo com essa decisão: Pai, eu quero permanecer na Tua vontade. Eu não quero ser movido por onda, por movimento. Eu não quero ser movido por uma fome momentânea. Eu quero permanecer na Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Isaac escolheu permanecer. Ele ouviu a voz de Deus e ele semeou naquela terra. Verso 12 diz que ele semeou. Irmãos, tem vezes que a gente não está na melhor fase da vida e a gente não quer semear, a gente quer só esperar uma nova estação, a gente quer só esperar Deus mudar as coisas, mas a palavra de Deus nos ensina que se nós não semearmos, nós não vamos colher. É mais do que permanecer na vontade de Deus, é permanecer na vontade de Deus com a atitude certa, com o coração aberto para o que Deus está fazendo, permanecendo firme nos princípios de Deus. Quando o ambiente do trabalho fica ruim, o que a gente faz? A gente para de trabalhar e espera Deus mudar as coisas? Se a gente parar de trabalhar, vai melhorar ou piorar, irmãos? Vai colher alguma coisa se parar de trabalhar, irmãos? Não vai. Espiritualmente é assim também. Se a fase é boa ou a fase é ruim, eu tenho que continuar semeando ali, porque a palavra diz que eu vou colher, aquele que semeia colhe. Se eu estou semeando na vontade de Deus, eu posso descansar nessa segurança de que Ele trará frutos, Ele trará colheita, aleluia. Primeira decisão de Isaac foi: eu não vou sair da vontade de Deus, nem fome, nem escassez, nada vai me tirar. Eu tenho essa decisão, eu vou permanecer na vontade de Deus. E a palavra diz que ele começou a colher, as coisas começaram a melhorar, ele começou a prosperar. Eu quero declarar isso para a sua vida. Nós estamos falando do ano novo, mas esse ano não acabou, você ainda tem colheita sobre esse ano, tem coisas que vão acontecer ainda esse ano, ainda no mesmo ano ele colheu mais, aleluia, e a vida dele muda. O capítulo começa falando de escassez, de sequidão, de repente as coisas mudam, e ele tem tanto, mas tanto, que começa a despertar inveja. Verso 14, e tinha possessão de ovelhas, de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ele começa a passar por outros problemas da prosperidade. Quem quer passar problema de prosperidade, não só de escassez, diz amém. Problema a gente sempre tem, né? Mas o importante é que eles mudem, que eles não sejam sempre os mesmos, né? Que a gente supere alguns. Ele entra num novo nível, começa a lidar com outras situações. E aí a gente pode seguir na leitura. Nós paramos no verso 16, 15, né? Agora nós vamos para o 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram, ou contenderam, essa versão minha está um pouco diferente, também contenderam sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e por esse não contenderam, por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Segunda lição que nós vemos com Isaac aqui: não estacione na contenda. Quantas pessoas não conseguem seguir em frente,
porque escolheram estacionar numa contenda, estacionar numa intriga, estacionar numa coisa que ouviram, e aquela pessoa fica emocionalmente estacionada, e às vezes anda de marcha ré. Fala comigo, misericórdia. Fala para o seu irmão, não estaciona na contenda. São inevitáveis, irmãos. Eu não acho que Isaac era um perfil de contenda, de criar confusão, mas até a pessoa mais pacífica do mundo vai ter contenda, vai acontecer, situações que às vezes por maldade humana, às vezes por carnalidade aconteceram, mas Isaac decidiu não ficar estacionado em contendas, e que você possa entrar num ano novo, decidido a não ter a sua vida atrasada por contenda. A decisão é nossa. Eu estou remoendo até hoje naquele fato que aconteceu de 5 anos atrás. Irmão, coloca diante de Deus. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que você não tinha razão, mas coloca diante de Deus e segue a tua vida em paz. Eu preciso mudar a perspectiva do que é uma vitória diante de uma contenda. Se na contenda eu entendo que vitória é provar para o outro que eu estou certo, ou provar diante de uma situação que eu tenho razão, dificilmente eu vou conseguir prosseguir. Agora, se eu entendo, até mesmo na contenda, que vitória é discernir a vontade de Deus para mim, e seguir nessa vontade de Deus para mim, eu vou ser pleno, eu vou ter prosperidade na minha vida, inclusive emocional. Isaac não ficou preocupado em se validar, se afirmar para ninguém. Ele falou, olha, Deus, eu quero entender a tua vontade, e na tua vontade eu quero seguir, que as contendas fiquem no ano que está ficando para trás. Bispo, mas eu não posso mudar a atitude do outro, mas a minha eu posso, a minha decisão eu posso. E essa passagem nos dá uma lição preciosa também, que ninguém pode entulhar o fluir de Deus em você. Podem entulhar até alguns poços, algumas situações podem até atrapalhar algumas coisas, mas se você está sempre buscando a Deus, vai sempre ter água fluindo aonde você colocar a mão. Aleluia! Quem crê nisso, diga aleluia! Pode mandar para o setor mais difícil do trabalho, você coloca a mão ali, prospera, as coisas mudam, aí as pessoas começam a querer ir para lá, aí talvez por alguma situação te muda para outro lugar, você coloca a mão ali e prospera, porque você não estacionou na contenda. O teu espírito não é um espírito de contenda carnal, mas um espírito de pacificação. Somos filhos de Deus, pacificadores, e Deus continua fluindo através de você. Não vou estacionar na contenda, não vou estacionar na amargura, não vou estacionar no ressentimento. Eu decidi continuar fluindo na vontade de Deus. Essa passagem também nos mostra que Deus tem um Reobote para cada um de nós. Deus tem um lugar espaçoso de prosperidade para cada um de nós, meus irmãos. Deus preparou cumprimento de promessas para todos nós, sem exceção. Mas é interessante que Reobote só chega depois que eu aprendi a passar por Ezeque e Sitna. Tem coisas que só vão acontecer na minha vida quando eu tiver a maturidade de deixar coisas carnais para trás. Amém? Isaac achou o seu Reobote, ele achou um lugar espaçoso, ele achou um lugar que ele poderia prosperar ainda mais, mas ele não estacionou ali. Fala comigo, eu não vou estacionar na bênção. É interessante que Isaac não estacionou na contenda, mas também não estacionou na bênção. Quantas vezes o cristão estaciona na bênção,
alcança, tem respostas, chega no seu Reobote e para. Faz anos de oração buscando a Deus para ter um aumento ou uma casa nova. A casa nova chega, é tão boa que a pessoa não quer vir mais para a igreja. Fala comigo, misericórdia. Fala para o seu irmão, não estaciona na bênção não, meu irmão, senão Deus não vai te dar outra, vai. Estaciona na bênção. Não, acho que o bispo Paulo costuma dar esse exemplo. Ora para casar, a casa, começa o casamento abençoado. Mas está tão bom aqui nós dois, vamos ficar aqui assistindo um filme e para de congregar. Fala comigo, misericórdia. Se estacionar na bênção, o poço vai secar também. Ainda que outros não entulhem, o poço seca. Isaac, mesmo depois do Reobote, ele continuou buscando uma água, porque ele não estava buscando só uma água natural, ele estava buscando a fonte de água viva. E se você continuar a leitura no verso 23, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Isaque estava edificando um altar, invocando o nome do Senhor, mesmo depois de ter colhido a 100 por 1, mesmo depois de ter achado água natural em poços naturais, mesmo depois de ter recebido dupla honra diante de Abimeleque, diante do povo daquela terra, que insistia em tocar na ferida, em entulhar os seus poços, Deus honrou Isaque no mundo natural. Por onde ele passava as coisas mudavam e dava certo. E depois de viver prosperidade, honra, confirmação do Senhor, ele falou: eu não posso estacionar aqui, porque a minha vida não se resume a achar água natural, a ter bênçãos naturais. Eu quero edificar um altar ao Senhor, eu quero invocar o nome do Senhor. E a palavra diz que Deus apareceu a Isaque. Ele estava buscando a água do céu, ele estava buscando a presença do Senhor. Irmãos, nós podemos ter uma vida cristã, entre aspas, abençoada, com água natural, que você faz dá certo, mas se nós não tivermos essa decisão de continuar edificando altares, cavando poços espirituais, nós vamos nos frustrar, a água natural vai secar, e talvez a gente se amargura com Deus. Mas quando eu continuo essa busca natural, a água da presença me renova, a água da presença me refrigera, a água da presença me levanta, a água da presença me lembra que eu não vivo só para ter alguma coisa para mim mesmo, mas eu faço parte de um chamado de Deus, da igreja de Deus, de um propósito eterno de Deus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Eu não vou estacionar na bênção, eu não quero estacionar no nível que Deus me deu agora. Eu quero encontrar com o Senhor, edificar um altar, que nós possamos edificar mais altares da oração, do devocional, do congregar, do buscar o entendimento da palavra. Senhor, obrigado, eu reconheço a tua mão, o Senhor me livrou de males, o Senhor trouxe bênçãos tão especiais, mas eu quero a tua presença, Senhor. Eu não quero errar o caminho, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Quem tem esse desejo? O Espírito Santo está renovando isso no nosso coração. O desejo de caminhar na presença de Deus. Diga aleluia. Isaac decidiu
permanecer na vontade de Deus, não estacionar nas contendas e não estacionar nas bênçãos. Buscar em primeiro lugar a Deus, tanto diante de falta, de contenda ou de bênção. Eu estou buscando a Deus, a minha plenitude vem dele, é Ele a fonte de água que me sacia, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Aleluia. Nós lemos que no mesmo ano ele colheu. Eu creio que você vai colher ainda nesse mês, amém? Coisas que você está orando para o ano que vem, Deus pode fazer esse ano. Deus pode fazer esse ano. E que uma delas possa ser o despertar interior.